Meu nome é Isaac, eu estou cursando a matéria de Álgebra Linear 2022.1 com o professor Vinícius Melo e eu vou fazer agora a apresentação do mini projeto e ele é baseado no tema de criptografia GGH que foi disponibilizado pelo professor como um dos temas. Mas dessa forma eu vou abordar também junto a ele tanto o âmbito geral, a criptografia, quanto em relação à revolução quântica e o surgimento de novas tecnologias para descriptografar mensagens. Um pequeno toque de história, então, justamente vou falar um pouco aqui, que a criptografia ela vem sendo usada pela humanidade há muitos anos como forma de mascarar mensagens para que apenas um grupo seleto de pessoas consiga ler essas mensagens e obter essas informações. Muito usado principalmente em épocas de guerra para poder o poderio militar conseguir mandar informações sem que o inimigo consiga ter acesso a essas informações. E ela é datada a criptografia, a primeira criptografia é datada do Egito Antigo, em 1900, como mostra a imagem aqui, é dada por esse bastão, onde o receptor e, o emissor da mensagem, cada um possui um bastão com o mesmo tamanho, então eles enrolavam um, um pedaço da mensagem no bastão com a dimensão certa e ia ser revelada a mensagem que eles queriam transpassar de um para o outro. E o outro exemplo que foi muito comum e até importante para a história no nível absurdo, devido a, a sua contribuição de certa forma para a computação, é a Enigma, que foi a arma, ou desculpa, foi uma máquina criada justamente na época da Segunda Guerra Mundial, utilizada pelos nazistas para codificar as mensagens, onde ela, como abrangia um número muito grande de mensagens possíveis e era muito complexo para descriptografar, foram se criando a necessidade, nessa época, de criarem computadores cada vez melhores para conseguir realizar o número de contas e as possibilidades necessárias para eles terem acesso a essas informações por parte dos Estados Unidos, né? Que no caso eram quem estava lutando na linha de frente contra os nazistas. A partir desse momento, a criptografia ela sempre foi nosso modo de codificar mensagens e fazer com que ela chegue apenas às pessoas que queremos que as mensagens cheguem, no caso. Então, hoje a criptografia é baseada em dois princípios. A criptografia na intratabilidade de dois princípios computacionais. Um é a fatoração de inteiros, no caso do RSA, e o cálculo de logaritmos discretos, no caso de sistemas baseados em curvas elípticas. O mais comum é o RSA, e a questão dele é que para fatorar um número inteiro muito grande, o computador ele precisa fazer um número muito maior de contas do que muitas vezes ele tem capacidade. Então, o que acontece é que cálculos baseados na quantidade de computação que nós temos hoje demonstram que para ele descodificar algo ou realizar uma fatoração de um número muito grande, chega a ser muito complexo. Então, o computador demoraria muitos e muitos anos para poder descriptografar a mensagem só testando e tentando fatorar esses valores inteiros primos.
Porém, a computação quântica, ela traz uma revolução no sentido que, ao contrário da computação clássica, né, que eles chamam assim clássica, baseada em bits, e a computação quântica, baseada em quantum bits. Nesse caso, diferente da computação clássica e do bit, onde ele só pode assumir o valor de 0 e 1, no quantum bit ele pode, por causa da superposição, ele pode obter ele pode estar em dois valores ao mesmo tempo, ou seja, ele pode ser 0 e 1. Então, dessa forma, para certos princípios computacionais, o que acontece é que ele diminui o número de tentativas e de cálculos que o computador tem que fazer muitas vezes para resolver o problema, por exemplo, da fatoração de números primos. Então, diminuindo dessa forma, é possível realizar em menos tempo. E os especialistas acreditam que, por causa disso, desse novo método da computação quântica, a criptografia antiga, baseada nesses princípios, podem ficar obsoletos e serem ineficazes. Aqui temos, levando em conta também que as operações quânticas elas também são baseadas em princípios da álgebra linear. Então, por exemplo, temos aqui dois exemplos, que é a operação X e a operação H. Então, por exemplo, a operação X ela vai ser responsável por trocar os estados do quantum bits. Ou seja, no caso 1 e 0, ele vai trocar para 0 e 1. E a operação H é para ele ter a mesma probabilidade de um bit em estado de superposição, ele tender para 1 ou ele tender para 0. Aplicações. As aplicações da criptografia são diversas, ou da álgebra na criptografia são diversas. Mas vamos dar aqui um exemplo, no caso que é a GGH, e ela é baseada num sistema assimétrico de reticulados, com duas chaves, uma chave pública e outra chave secreta. E onde, como dito no slide, a chave secreta matriz B, que forma uma base de um reticulado com razão Hardman alta, o que implica em vetores relativamente curtos e quase ortogonais, ou seja, basicamente eles têm uma diferença muito pequena. A chave pública é outra baseada para o mesmo reticulado, porém com a razão Hardman muito pequena. Esses nomes podem parecer de certo modo complicado, e também o princípio aqui não é entrar muito nessas questões, até porque não teria embasamento suficiente matemático ainda para poder abordar muito a fundo sobre elas. Então nós vamos usar um exemplo simples de um dos sites de pesquisa que a gente fez para poder exemplificar como funciona esse sistema. Então, por exemplo, seja como dito aqui, ele é baseado no sistema de criptografia por uma base de rede, que nesse caso ele vai ter essa propriedade. E essa base eles vão ser sempre representados de formas matriciais, então todos os cálculos eles vão exigir de certa forma um conhecimento de álgebra linear. E aqui temos o exemplo dado, ou seja, ele dá uma base com um vetor B e um vetor B e um vetor inverso B a menos 1, né? Ele vai dizer aqui esses dois valores de U aqui, eles são necessários para o sistema funcionar. Então, a chave pública, que é uma base da estrutura, ela possui uma propriedade onde L vezes L B', que esse B' vai ser dado por uma operação lógica, ou uma operação linear, é igual a U
vezes a base B. E a chave privada, como já dito, é a base de uma rede com boas propriedades com vetores curtos quase ortogonais. Uma matriz unimodular, que no caso é a matriz U. Então, e o M vai se representar a mensagem. O M vai representar dentro desse vetor, desse intervalo do vetor, ele vai ter é aí que vai estar a mensagem. Então, para encriptar, dado uma mensagem, erro e um cálculo de chave M, como já foi dito, você vai ter que um vetor V, M vezes B', que B' vai ser justamente dado pela multiplicação de U e B. E notação... Tá, desculpa. Então, ele vai gerar esses vários valores aqui. A partir daí, nós temos, por exemplo, os cálculos que serão realizados. Aqui, B', tá vendo? O vezes B, 14. Isso tudo de forma algébrica. E ele vai dar uns valores tanto para um erro quanto para a mensagem. Aqui de exemplo. E aí, os próximos, sempre trabalhando dentro dos princípios da álgebra linear, para criptografar, que vai ser essa mensagem C, que vai ser a mensagem criptografada. Ela vai ser calculada por essa fórmula. E para descriptografar, vamos pegar essa mensagem C, multiplicar por B menos 1. E a partir desse valor, nós vamos multiplicar ele por U a menos 1. Então, nós conseguimos voltar ela para o estado original da mensagem.